Vamos falar sobre instrução e intervenção baseada em pares e a nossa convidada é a Nathalie Teixeira. Nesse tipo de intervenção, os terapeutas, professores, utilizam pares etários no ensino de habilidades para crianças e adolescentes do espectro do autismo. Nesse caso, a criança ou par etário, ele vai receber treinamento e orientação de um adulto, professor ou terapeuta, para iniciar a interação com uma criança do espectro. Nesse momento, eu posso pedir, por exemplo, para uma criança fazer diversas perguntas sociais para o aluno. E assim, conseguir trabalhar a socialização entre a criança do espectro, ou aluno do espectro, e o seu par social, par etário, outra criança da mesma idade. Essa intervenção é muito interessante porque trabalha um dos déficits mais importantes de indivíduos do espectro, que é justamente a socialização. Agora a gente vai chamar a Nathalie, que vai poder falar um pouco sobre a experiência dela com essa prática. Oi, tudo bem? Sou Nathalie, sou psicóloga, sou mestre e doutoranda pela PUC em psicologia experimental. Basicamente, a gente acaba trabalhando muito com outras crianças dentro do processo de intervenção, principalmente no contexto da escola. Então, nós temos as crianças, o nosso público, a maior parte são crianças com TEA, que estão em escolas regulares. E parte das intervenções, além das habilidades acadêmicas, além das habilidades comportamentais, também envolve a interação com pares, né? Então, a gente precisa considerar como a gente inclui essa criança dentro desse contexto escolar e como que essas crianças vão auxiliar no processo de intervenção. Um exemplo de um tipo de intervenção que a gente pode estar utilizando os pares, por exemplo, no auxílio, no aumento de oportunidades de mando de pedidos, né? Então, a gente sempre acaba, uma das principais metas dentro do contexto da intervenção acaba sendo aumentar as respostas vocais, verbais dessa criança, com função de solicitar. Então, uma das coisas que eu acabo solicitando bastante aí pro AT que acompanha, para a escola, para manejar esse ambiente, por exemplo, mando por item faltante. Então, de repente, essa criança vai desenhar e os lápis não estão lá, ela vai ter que pedir o lápis para o coleguinha emprestado, ou, de repente, pedir por brinquedo de uma maneira adequada no dia do brinquedo. Então, tem um brinquedo que quer muito, e a gente acaba instruindo a outra criança de como vai fazer essa mediação, né? De que ela precisa garantir que ele olhe, e é bacana porque em determinado momento as crianças vão se tornando pequenos ATs, pequenos mini terapeutas ali nesse processo, e acabam incentivando que a criança peça de um jeito e não de outro. Ah, mas fulana, você precisa me olhar. Espera que eu tô brincando um pouquinho. Então acaba auxiliando bastante nesse processo aí, de uma forma mais natural possível, né? Então a criança vai, e aí, é claro, auxiliando no processo de generalização dessas habilidades. Bom, se a gente for pensar em algumas vantagens, né, desse processo de intervenção com pares, além da generalização que eu comentei um pouquinho para vocês anteriormente, e o que seria essa generalização? Garantir que essas habilidades que estão sendo trabalhadas, muitas vezes no contexto clínico, elas se generalizem para outros contextos, para outras pessoas, de forma que ela consiga aí desenvolver, permanecer aí nesse contexto e essas habilidades se mantenham sendo reforçadas naturalmente aí nesse contexto do dia a dia, né? Então a gente sempre fala, não adianta eu treinar uma criança que saiba muitas coisas num para um, no contexto do psicólogo, de intervenção, de terapia clínica. A gente precisa trabalhar as habilidades para que ela consiga utilizar funcionalmente no dia a dia.
Além disso, pensando em algo que hoje a gente tem discutido muito, né, com relação aos desafios da inclusão, né? Então, hoje se tem até a discussão do que seria, se de fato o que a gente faz é uma inclusão ou se é uma integração. Integração, basicamente, seria colocar essa criança dentro do contexto escolar, mas eu não propiciar adaptações, não propiciar oportunidades para que ela esteja dentro, inserida de fato, incluída dentro das suas particularidades nesse contexto de ensino e de manejo social, né, ali, de interação social. Então, se eu garanto que as crianças elas olhem para essa criança, para esse aprendiz, como sendo uma criança que precisa aprender algumas habilidades, que o olhar para ele precisa ser diferente para que ele se desenvolva, para que ele esteja inserido, se eu faço com que essas crianças entendam quais são as dificuldades dessa criança também, eu garanto que o papel da inclusão, ele de fato aconteça de uma maneira mais efetiva. Que de fato a gente vai estar demandando mais algumas coisas dessas outras crianças, desses outros pares, que nem sempre podem estar motivados para fazer aquilo. Então a gente precisa ser muito sensível de identificar quem são as crianças que às vezes vão se engajar e que são reforçadas por isso. Né? Então, por exemplo, teve uma escola que ela acabou colocando nesse incentivo das crianças de auxiliar, essa criança de inclusão, dentro de um projetinho que eles tinham, que é dentro de um sistema de ensino específico, tem um projeto que tem habilidades que são trabalhadas, habilidades sociais, habilidades de interação, de gentileza, que são trabalhadas dentro da criança, dentro da escola, e eles colocaram isso para que as crianças recebessem ali algum tipo de reforço social também por auxiliar. Né? Então, a gente tem que estar sensível também às operações motivadoras que vão fazer com que essa criança se mantenha ali nesse processo de interação.